Salve galerinha linda, maravilhosa, misteriosa do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, é claro, não poderia ser diferente, né gente? Já que nós estamos aqui para aquele papo muito misterioso e também sobrenatural. Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Sabe aquele ditado, gente? Não creio em las brujas, mas que las hay? Então, é delas que nós vamos falar hoje, as bruxas de Pendle. Quando nós falamos a respeito de bruxas, vem sempre muito a história das bruxas de Salem, que também ocorreu no século XVII. Essa história de hoje também ocorreu nesse período, infelizmente, uma história real. As bruxas de Salem realmente é uma história, né, muito famosa, mas existem outras que são tão perturbadoras e tão sombrias quanto, e é essa história, né, uma dessas histórias que nós vamos contar hoje para vocês. O cenário é a Inglaterra do século XVII e vocês vão conhecer hoje uma história que não é tão comentada, que é as bruxas de Pendle. Eu espero que vocês gostem aqui do vídeo. Se gostar, pessoal, já peço logo de início que deixem aquele like que tanto nos ajuda. Deixa também para mim aqui o seu comentário, a sua sugestão. Compartilhe esse vídeo também com pelo menos um amigo de vocês, porque isso nos ajuda imensamente. Eu quero deixar aqui mais uma vez o meu agradecimento para todos os inscritos, tá, pessoal? Porque vocês estão nos ajudando muito cada vez que vocês indicam também o nosso trabalho. Hoje eu quero deixar um beijo em especial para Eloir Vidal Barbosa, de Curitiba. Foi pedido esse beijo para mim aqui no YouTube, então estou mandando um beijo em especial para Eloir, lá de Curitiba. O nosso próximo vídeo vai falar também sobre uma cidade, né, bem misteriosa, uma vila bem misteriosa também no Paraná. E eu espero que vocês gostem. Agora chega de papo furado e vamos logo para o vídeo. Vlad, solta a vinheta. Pessoal, antes de começar a falar sobre a história de hoje, eu também peço que vocês conheçam o nosso outro canal no YouTube chamado Castelos do Tempo. Lá nós também temos alguns vídeos que nós colocamos aqui no Mistérios, mas também tem outros vídeos que não estão aqui falando sobre castelos assombrados e também nem tão assombrados assim. Então peço que vocês também conheçam esse nosso trabalho e peço que vocês nos sigam pelo @Mistérios do Tempo Oficial lá no Facebook, porque por lá a gente sempre avisa quando sai vídeo novo. Pendle Hill significa colina Pendle e fica no leste de Lancashire, na Inglaterra. Os habitantes locais têm usado essa colina por milênios como um lugar de importância espiritual, mas ele também é um local que guarda muitas energias e tem uma parte dessa colina que é conhecida como a Colina da Forca. Na verdade, era conhecida, hoje em dia o pessoal evita falar um pouco a respeito. Então, apesar de ser um local considerado muito agradável, um local para relaxamento também, as pessoas sabem que de certa forma também guardam energias muito carregadas por causa do enforcamento das bruxas de Pendle que ocorreu nesse lugar. Além também dessa história das bruxas de Pendle, também tem uma história ainda mais antiga. Alguns arqueólogos descobriram algum tempo atrás também que no topo dessa colina existe um grande cemitério da Era do Bronze. Então realmente em termos de energia esse local deve ser bastante carregado. O julgamento, né, os julgamentos das bruxas de Pendle ocorreu no século XVII, bem no início, em 1612, e isso ocorreu no período em que James I era o rei da Inglaterra. Para quem não sabe, James I era o filho da rainha Mary Stuart, que também não teve um final nada bom nas mãos da sua prima, a rainha Elizabeth I. Se vocês querem conhecer a história da Mary Stuart e também o lado sobrenatural que envolve tudo isso, eu convido vocês a assistirem um dos primeiros vídeos aqui do canal, que é o terrível fim de Mary Stuart. Foi um dos primeiros aqui do canal mesmo, tá, pessoal? Então a narrativa não estava muito afiada ainda, mas é uma história bastante interessante e eu convido vocês a conhecer. O rei James I, ele é lembrado até hoje como um rei muito neurótico no sentido de ter medo da sua morte. Ele já era muito traumatizado pela morte da mãe dele, a Mary Stuart, apesar dele não ter sido
criado por ela, porque ela ficou a vida inteira presa, né, em alguns castelos, amando da própria prima, mas enfim, a Mary Stuart, ela era católica fervorosa e esse era um dos principais embates com a prima dela, a rainha Elizabeth I, que defendia a igreja anglicana, que foi aquela que o Henrique VIII, o pai dela, teve que fundar, né, na marra, digamos assim, para poder se casar com a Ana Bolena, mas isso também é papo para um outro vídeo que nós inclusive já fizemos também aqui no canal, se chama Mistérios de Hampton Court. Corre lá também que nós contamos toda a história de Henrique VIII, as suas 6 esposas e também todo o lado sobrenatural que envolve essa história da monarquia antiga. Então James I, ele tinha aquele medo, né? Tudo para ele era feitiço, tudo para ele era bruxaria. Eu vou contar daqui a pouquinho para vocês, inclusive, um julgamento de uma suposta bruxa, né, que foi infelizmente torturada antes de morrer, uma história assim muito forte, realmente vai ter pontos bastante sensíveis nessa história, já alerto vocês. Então James I tinha essa grande neurose a respeito de bruxaria e isso tudo facilitou bastante também a ocorrência, os julgamentos das bruxas de Pendle, que é considerado o mais bem documentado da Inglaterra. Um detalhe também a respeito do rei James I é que ele, ao contrário da mãe, né, que era católica, ele acabou seguindo justamente o lado da Elizabeth I, que era protestante, né, que defendia a igreja anglicana. Talvez não por causa de preferência religiosa, mas por causa do medo que ele tinha de sofrer algum atentado nas mãos dos protestantes. No início do século XVII havia uma antiga casa que ficava na Floresta Escura, à sombra de Pendle Hill. Essa casa era conhecida como Malkin Tower e pertencia a uma curandeira muito pobre, uma senhora idosa com cerca de 80 anos na época, chamada Elizabeth Southern, mais conhecida como Old Dendick. E a Old Dendick é uma das principais personagens da história de hoje. A Dendick morava então na Malkin Tower, que era considerado um local bastante impuro, até tem um significado para essa torre, tá? Eu não vou nem deixar aqui para vocês, mas era considerado um local de impurezas, tá? Um local sujo. Então tudo isso que envolve essa história também acaba envolvendo muito preconceito na época, porque a Dendick, ela era uma curandeira, ela era uma parteira, ela era aquela pessoa, né, que era procurada muitas vezes também pelas pessoas mais abastadas, tá, à procura de remédios naturais e também de possíveis encantamentos. Então nunca foi provado que ela era uma bruxa, mas como ela trabalhava muito com ervas, trabalhava bastante ali na fabricação de alguns medicamentos e de alguns possíveis rituais, ela era considerada uma curandeira, mas dependendo do serviço que ela prestava, ela também era vista como uma bruxa e por causa disso a família dela também, né, era olhada de uma forma diferente por onde passava. Ela morava nessa casa junto com a filha dela, uma mulher que também se chamava Elizabeth, só que era Elizabeth de Vice. Ela era viúva e tinha tido 3 filhos. A filha mais velha dela, no caso a neta da Dendick, se chamava Alison, que na época que ocorreu os julgamentos tinha apenas 16 anos de idade. Ela também tinha um filho chamado James. Eu não consegui descobrir ao certo a idade do James, mas acredito que ele tinha por volta dos seus 12 anos. E a Elizabeth, né, de Vice, tinha uma filha mais nova. Então a netinha mais nova da Dendick se chamava Janet e ela tinha 9 anos de idade. Só que no caso da Janet há uma história que não é 100% comprovada, porque assim, pessoal, essa história das bruxas de Pendle, ela data de 1612, então muitas informações também foram perdidas no tempo e muita coisa os historiadores acreditam que também possa ter sido mascarada, porque tudo indica que isso tenha sido uma grande armação na época e vocês já vão entender porquê disso tudo. A Janet de Vice, ela tinha ela era aquele tipo de menina que quando ela passava na rua todo mundo ficava cochichando, todo mundo ficava apontando para ela, porque ela era filha da Elizabeth de Vice com uma outra pessoa que ela se relacionou após ela ter ficado viúva. Só que esse homem não assumiu a Elizabeth, muito menos a Janet. Ele simplesmente deu no pé assim que ele descobriu que ela estava grávida. Então, para a região, aquela menina era uma filha bastarda. E dizem que também, para as próprias pessoas da família, ela era considerada um mau agouro. Naquela época, então, lá em Pendle Hill existia então a Dendick, que era vista como a principal curandeira da cidade, só que ela também tinha uma concorrente, uma mulher chamada Anne Whittle.
Essa mulher, ela tinha um apelido de Old Chattox, então é assim que nós vamos chamar ela, porque ela também tinha uma filha chamada Anne. Então, para não dar problemas, porque tanto a Dendique se chamava Elizabeth como a filha dela também, e no caso da Anne Whittle, ela também tinha uma filha que se chamava Anne. Então, a Elizabeth Southern, a gente vai chamar de Dendique, e no caso, a Anne Whittle nós vamos chamar de Chattox, tá, pessoal? Que era o apelido que elas tinham, para vocês também não se confundirem nessa história. Então, as duas, elas tinham uma grande rivalidade, porque elas trabalhavam com ervas, elas ofereciam os serviços para as pessoas da vila. Então, elas tinham já essa rivalidade que uma pegava, digamos assim, o cliente da outra. Só que isso acabou evoluindo por uma coisa muito mais séria. As duas famílias eram extremamente rivais. Não eram somente as duas senhoras, tá? Que já tinham ali os seus quase 80 anos. Mas sim, todos os integrantes da família, eles não se gostavam. Isso porque a Dendique sempre acusou a Chattox de ter feito um feitiço para que tirasse a vida do genro dela, do primeiro marido da Elizabeth. Então, o que aconteceu? Naquela época, parece que a Chattox fez algum tipo de ameaça para esse homem que trabalhava com a produção de aveia. Era ele quem dava o sustento principal para casa. Só que depois dessa discussão, a Chattox teria dito que ele ia pagar muito caro, porque ele simplesmente não vendeu mais essa aveia para ela, ou não deu mais essa aveia por alguma questão de caridade, alguma coisa de serviço trocado. Isso não fica bem claro na história. Eu sei que ele interrompeu esse fornecimento de aveia que ele dava para ela. Ela rogou uma praga para ele e, coincidência ou não, alguns dias depois esse homem ficou muito doente e acabou falecendo a princípio de causas desconhecidas. A Dendique fez alguns remédios naturais, só que ela também não conseguiu salvar a vida do genro dela. Com isso, a família dela realmente caiu em desgraça, porque eles já não eram ricos, mas com a perda desse homem, todo o rendimento que eles tinham por causa da aveia simplesmente foi extinguido. Eu não sei por que elas não deram continuidade nesse trabalho. Eu não sei se isso era uma coisa que ele revendia, que ele tinha, né, as suas questões, mas elas não deram continuidade. Então, a família vivia realmente só daquilo que a Dendique fazia, que eram aqueles remédios caseiros, e também quando tinha um parto na cidade, ela acabava sendo chamada. Só que ela tinha que dividir tudo isso com a outra, com a outra profissional, digamos assim, que era a Chattox. Então, cada vez mais a família dela estava afundando na pobreza, na sujeira, porque dizem que era um lugar muito sujo realmente. A família dela não era bem vista depois da morte desse homem. Realmente ficou um clima de guerra entre a Chattox e a Dendique. Em um certo dia, na primavera de 1612, a Alison Devise, que era a filha mais velha, no caso a neta mais velha da Dendique, ela estava na floresta procurando algumas ervas. Só que aí, pessoal, entra uma questão também a respeito de duas teorias, porque ela encontrou um mascate nesse caminho próximo da floresta. Esse homem se chamava John Law. Para quem não sabe, mascate é a mesma coisa que um vendedor ambulante. Então ela encontrou esse homem e há duas histórias. A primeira, dizem que ela queria comprar agulhas e o homem, desconfiado porque já conhecia a família dela, acreditou que poderia ser para algum tipo de feitiço, e ele disse que não tinha agulhas. A outra história conta que, na verdade, ela pediu uma esmola para ele, e ele, já reconhecendo ela como neta da Dendique, simplesmente começou a ofendê-la. Ela ficou muito brava, independente o motivo que ela parou esse homem, ou para comprar agulhas, ou somente para pedir a esmola. Independente disso, eles tiveram uma discussão muito feia. E o que aconteceu, gente? Coincidência também ou não, assim que eles terminaram a briga, a Alison teria profetizado algumas palavras para ele. Isso foi o que ele contou na época, está registrado. Depois eu já vou deixar aqui o nome desse registro para vocês, tá? Que tudo que aconteceu referente às bruxas de Pendle Hill foi catalogado e, se eu não me engano, até chegou a virar um livro, tá? Daqui a pouquinho a gente já vai chegar lá. Então, tudo isso que eu tô passando para vocês está nesse relatório. Então, o que aconteceu? Ela teria profetizado algumas palavras para ele, não que isso tenha sido verdade, e ele simplesmente passou mal. Ele acabou passando mal, ele sentiu um entorpecimento no corpo dele e ele ficou com um lado do corpo seriamente comprometido. Ele ficou com a fala comprometida, uma parte da visão também, e ele ficou com o braço e a perna, se eu não me engano, esquerdas, dormente, tá? Então, provavelmente esse homem teve um AVC
que na época não se sabia exatamente o que era essa doença, e ele associou isso então como um encantamento. Para piorar a situação da Alison, que ficou muito assustada, ela teria caído de joelhos na frente desse homem, teria pedido perdão, porque naquele momento ela acreditou que realmente tudo aquilo que falavam da família dela era verdade, que ela seria parte de uma família de bruxas e que provavelmente ela sim era uma bruxa. Ela ficou muito assustada, pediu perdão, ele estava passando muito mal. Só que nisso um filho dele que estava acompanhando ele nessas andanças de venda, porque eles não moravam naquela região, mas ele já era acostumado a passar ali, então ele conhecia bem a família da Dendique. O filho dele, que já era adulto, chegou, socorreu o pai e levou ele para uma pousada próxima. Quando o pai se recuperou um pouquinho mais, um médico foi chamado, enfim, o médico não conseguiu descobrir o que ele tinha, só que esse homem conseguiu falar um pouco, porque a fala dele ficou bastante comprometida, mas ele disse que ele tinha sido vítima de uma bruxa. Então demorou bastante para ele conseguir explicar toda a situação, mas ele apontou então o dedo para Alison DeVisse. A Alison, assim que chegou em casa, ela estava muito assustada, ela contou para Dendique o que teria acontecido. Eu não sei como é que a avó dela reagiu a essa história, mas a Alison disse que queria ajudar o John Law, que se ela tivesse feito alguma coisa contra aquele homem, que ela faria o possível para reverter aquela situação. Então o que aconteceu? Tanto ela quanto a Dendique foram até aquela pousada aonde o Joe Law estava. Chegando lá, ela quis fazer algumas palavras de reversão para ver se aquele homem voltava. Não deu certo. A Dendique também levou algumas ervas, fez umas infusões lá para ele tomar, algumas pomadas, mas nada surtiu efeito. Então assim, gente, não demorou muito tempo para que as duas fossem presas. Só que nesse interrogatório que foi feito, interrogatório que foi feito com a Alison e também com a Dendique, a Alison acabou apontando o dedo também para a Chattox e para a filha dela, a Anne. Então ali foi chamado as duas também, a Chattox e a Anne. Eu não sei por que a Alison envolveu o nome delas. Eu acredito que ela tenha sido questionada severamente, se é que vocês me entendem, né? Ela deve ter sido questionada severamente a confessar quem eram as outras bruxas, porque geralmente quando acontecia um caso assim, eles queriam saber aonde estava o restante das amigas, né? Porque eles achavam que uma bruxa nunca andava sozinha, que provavelmente havia um clã delas na região, e talvez tenha sido por isso que ela tenha apontado o dedo também para a Chattox e para a Anne. O filho do mascate relatou o incidente ao magistrado local, um homem chamado Roger Nowell, que era considerado na época um grande puxa-saco do rei James I, que, como eu falei para vocês, tinha uma neurose absurda referente à bruxaria. Então, assim, gente, eu sei que essas 4 mulheres passaram ali por um julgamento prévio e ali foi decidido que elas eram provavelmente bruxas muito perigosas. E o que aconteceu? As 4 foram encaminhadas para a prisão do castelo de Lancaster. E assim, gente, essa prisão, que na verdade era uma masmorra terrível, muito escura, sombria, até hoje esse local é considerado assombrado, porque elas não foram as únicas que passaram por coisas terríveis dentro daquele local. Ainda hoje existem objetos de tortura originais da época, ou pelo menos fragmentos, né, daqueles objetos, porque é uma história muito antiga. O castelo de Lancaster é mais antigo ainda, então é um local muito sombrio, e o que elas passaram ali dentro eu não vou nem conseguir passar para vocês, porque senão esse vídeo não vai nem pro ar. Mas as torturas que elas passaram foi uma coisa assim terrível, não tem como eu contar para vocês. Então é por isso que tudo aquilo que elas comentaram, tudo aquilo que elas possivelmente confessaram, não dá para levar em consideração, porque o que elas sofreram ali, elas confessariam qualquer coisa. Então, assim, quando essas 4 mulheres foram presas, elas ficaram um tempo lá na prisão de Lancaster, na verdade, até o julgamento delas, elas ficaram 4 meses sofrendo todos os tipos de violência ali dentro. Só que alguns dias se passaram, já estava se aproximando da Páscoa e foi decretado, então, pelo rei James I, que na sexta-feira santa todos deveriam ir para a igreja anglicana. Só que a cidade de Pendle Hill naquela época, ele era um local onde havia muitos católicos escondidos, onde as missas eram realizadas até mesmo em locais subterrâneos, porque era totalmente proibido ser católico naquele período do James I. Foi uma época muito violenta mesmo.
Muitos católicos foram presos também, tá, gente? Foram considerados hereges. Eram pessoas que eram condenadas à morte simplesmente porque não concordavam com a opinião do rei. Então, Pendle Hill tinham sim muitos protestantes, mas também tinham muitos falsos protestantes que concordavam com o rei aparentemente, mas que rezavam missas católicas. Então, era um local onde o catolicismo ainda era muito forte, e a família da Dendique, ela tinha toda essa questão de serem curandeiras, de trabalharem com ervas, mas pelo que a história conta, elas também eram católicas, então eles também tinham amigos católicos. Então o que aconteceu? Nesse dia de Sexta-feira Santa, a Elizabeth de Vice, que era a filha da Dendique, ela teria então organizado um jantar na casa dela e ela não foi para a igreja. Só que nesse jantar, além dos outros 2 filhos que ela já tinha, né, que era o James e a Janet, porque a Alison estava presa com a mãe dela lá na prisão do castelo de Lancaster, então eles fizeram, segundo a história conta, um jantar onde uma ovelha foi roubada. Isso é o que está nos registros, mas tem muita coisa ali que até hoje é questionado se realmente é verdadeiro ou se foi tudo forjado para poderem incriminar católicos, tá, gente? Mas não tem como provar 100%. Eu sei que Elizabeth de Vice fez esse jantar, chamou alguns vizinhos e isso foi descoberto pelo rei, e todos aqueles que estavam nesse jantar foram considerados bruxos. Todos os que compareceram foram presos, exceto Janet de Vice, de 9 anos, a neta mais jovem da Dendique. Por que somente ela não foi presa? Aí entra também alguns questionamentos. Provavelmente ela teria uma importância muito grande para o juiz Roger Nowell. No final das contas, o magistrado Roger Nowell enviou 8 pessoas que compareceram a esse jantar para se juntarem a Dendique na masmorra de Lancaster. Os novos prisioneiros eram Elizabeth de Vice e seu filho James, Alice Nutter, Jane e John Bullock, Alice Gray, Catherine Hewitt e Janet Preston. No caso da Alice Nutter, há uma história que conta que essa mulher teria sido julgada por puro interesse do juiz Roger Nowell, porque ela era uma jovem viúva, tinha bastante filhos, ela era proprietária de muitas terras, era uma mulher rica, e o Roger Nowell sabia que se acontecesse alguma coisa com ela, os filhos ficariam em custódia e ela não teria mais ninguém para deixar essas terras, e ele já tinha demonstrado interesse em comprá-las e ela negou. Então muitas pessoas acreditam que no caso da Alice, ela tenha sido colocada nessa história, tá, puramente de gaiato, que ela nem teria ido nesse jantar que ocorreu na casa da Elizabeth de Vice, então que tudo isso teria sido forjado, inclusive pelo próprio Roger Nowell. Tem uma estátua da Alice que foi construída, se eu não me engano, em 2012, quando foi o aniversário, né, de morte das bruxas de Pendle, quando completou 400 anos dessa história. Essa estátua foi colocada, dá pra ver que ela está de uma forma ali bastante humilhada, com as mãos acorrentadas, com uma roupa característica da época. Então dizem que aquela estátua seria muito parecida com a fisionomia dela no dia de sua morte. Então é uma história que envolve também bastante ali a crença religiosa, e provavelmente muitas pessoas inocentes, né, para não dizer todas, foram julgadas nesse famoso julgamento das bruxas de Pendle e também depois nas bruxas de Salem. Enfim, os 12 acusados foram mantidos em pequenas celas nas masmorras do castelo de Lancaster, e esse local ficou conhecido como a Torre das Bruxas. Foram feitos alguns interrogatórios, e assim, gente, interrogatório na forma, né, discreta de falar, porque o que elas passaram ali foram sessões de torturas muito pesadas. Tanto a Dendique quanto a Chattox, que já eram pessoas de idade, 80 anos de idade, elas foram amarradas, levaram surras, fizeram várias coisas com elas ali dentro. Então, depois desses interrogatórios terem sido feitos, elas confessaram que elas eram bruxas e que elas tinham sim vendido a alma para o diabo. Como eu contei para vocês, as masmorras, né, são locais muito frios, úmidos, tem todo tipo de sujeira ali dentro. As pessoas acabavam morrendo muitas vezes por infecção, porque como elas apanhavam bastante, passavam por várias sessões de tortura onde o corpo era brutalmente ferido, elas ficavam em contato, né, muitas vezes com os seus próprios excrementos. Era uma coisa assim absurda, que a gente vê muitas vezes em filmes medievais. Ah, isso ali é exagerado. Não, gente, aquilo ali não era exagerado.
aquilo ali era o que as pessoas passavam, fora as violências sexuais que essas mulheres sofriam ali dentro, não interessava a idade. Era um local realmente assim de difícil acesso, a ventilação era muito complicada, a sujeira era muito intensa, mais os ferimentos, mais a humilhação que elas passavam. Infelizmente, nesse caso, a senhora Dendique acabou morrendo, ela nem chegou a ser julgada, né? Ela já estava muito ferida, foi largada nas celas e ela acabou morrendo, inclusive, durante uma sessão de tortura. Então, assim, foi uma senhora que sofreu bastante na mão desses inquisidores. E um detalhe também interessante nessa história é que no caso da Janet DeVisse, nesses 4 meses em que a família dela ficou presa, porque todo mundo estava preso, né? Ela ficou sozinha, ela ficou sob os cuidados de quem? Do juiz Roger Nowell. Então, assim, muitas pessoas acreditavam que esse homem já realmente tinha armado tudo e que ele já levou essa menina para a casa dele para que ela fosse severamente educada a fazer tudo o que ela fez no julgamento. A única testemunha das bruxas de Pendle, a única testemunha, na verdade, foi ela, né, quem ajudou a condenar toda a família dela e mais 10 pessoas que acabaram morrendo, gente, assim, de uma forma muito agoniante mesmo. Vocês já vão entender, daqui a pouquinho já vou chegar nessa parte da morte das bruxas, né, das supostas bruxas. Então a única testemunha foi a Janet DeVisse, que era uma criança de 9 anos, porque assim, naquela época, crianças abaixo de 14 anos não eram autorizadas a depor, porque era considerado testemunhas que não tinham credibilidade. Mas no reinado de James I, ele acabou mudando essa lei, né, por causa daquela neurose toda que ele tinha com as bruxas. Ele então autorizou que crianças de qualquer idade pudessem testemunhar, e a Janet DeVisse então testemunhou contra a família dela. Por que ela teria feito isso? Há 2 versões da história. A primeira é que o juiz Roger Nowell teria chantageado ela, ou teria oferecido alguma coisa para ela em troca. Então, por causa disso, ela foi lá e falou tudo o que ela falou. A outra história conta que, na verdade, essa criança ela já tinha uma raiva muito grande da sua família por causa daquele preconceito que ela sofria nas ruas e ninguém, segundo ela, fazia nada, e também o próprio preconceito da avó e da mãe ao dizer que ela era uma filha bastarda. Então, pode ter sido uma coisa ou outra, pode ter sido também a união das 2 coisas. A verdade disso tudo, talvez a gente nunca vai saber. Janet Preston, uma das prisioneiras, era de Yorkshire. Ela foi julgada separadamente em York, considerada culpada, e foi enforcada antes mesmo do julgamento ocorrido em Lancaster. O julgamento em Lancaster começou no dia 17 de agosto de 1612 e ele só foi finalizado 2 dias depois, no dia 19 de agosto, quando foi então o enforcamento das bruxas de Pendle. Os 10 bruxos e bruxas de Pendle foram acusados de 10 assassinatos por bruxaria. Coletivamente, as acusações também incluíam. Então, assim, gente, as coisas que eram colocadas eram totalmente absurdas. Eu vou deixar algumas delas aqui para vocês. E isso tudo está hoje em registro. Daqui a pouquinho eu já vou chegar nessa parte, mas tudo o que aconteceu, tudo o que foi falado, tudo que foi provavelmente manipulado para que elas falassem, está nesse relatório. Eu vou ler aqui para vocês algumas das acusações. Assassinato de crianças, canibalismo, enfeitiçar uma criança local, usar bruxaria para causar doenças, matar um cavalo, vender a alma ao diabo, ter uma marca no corpo considerado como tendo sido deixado pelo diabo depois que ele havia sugado sangue, ter reuniões secretas de adoração ao diabo. Referente a possíveis marcas, pessoal, aí também a família da Dendique também não teve muita sorte, porque no caso da Elizabeth DeVisse, a filha da Dendique, ela tinha uma deficiência no olho, se eu não me engano, no olho direito. Esse olho dela era bem maior do que o olho esquerdo e ele era mais baixo também. Então isso também causava algumas reações nas pessoas que diziam que aquilo ali provavelmente era uma marca ruim. Além disso, ela também tinha uma outra marca no corpo, que eu não sei dizer aonde exatamente era essa marca, mas era como se fosse uma cicatriz de queimadura. E essa marca, ela disse que tinha desde quando ela era muito pequena, provavelmente desde bebezinho,
E a Elizabeth, a própria Elizabeth Device, acabou testemunhando contra a Dendique, que já estava falecida, e ela disse que na verdade ela não tinha culpa de ser filha de uma bruxa e que aquela marca que ela tinha no corpo é porque a mãe dela tinha feito um ritual quando ela era muito pequena, tinha oferecido o sangue dela, né, para o coisa ruim, e ele teria então chupado o sangue, né, dessa parte do corpo dela, e foi por isso que ficou aquela marca de queimadura. Agora sim, gente, ela já estava extremamente debilitada, ferida, já tinha pouquíssimos cabelos, não sei se foi arrancado, não sei se foi por alguma doença, então ela já estava uma pessoa totalmente deformada, tanto no corpo quanto na mente, devido a todos os abusos que ela sofreu. Então nada do que ela dissesse ali, na minha opinião, ali foi considerado, né? Não deveria ter sido considerado, mas infelizmente foi. Janet Device, então, foi a principal testemunha nesse caso e ela foi levada para o tribunal que era, na época, era dentro do castelo de Lancaster. Pelo que eu entendi, hoje não tem mais esse tribunal lá dentro, mas a área ainda é marcada. Então, para quem visitar o castelo de Lancaster, tá, pessoal, a parte onde era a prisão, hoje já está em exposição, né? Não é mais utilizado, graças a Deus, aquele local. Mas para quem quer visitar, então tem essa área demarcada que foi onde ocorreu esse julgamento. Quando a Janet entrou no julgamento, a mãe dela, Elizabeth, ficou muito transtornada. Dizem que essa mulher, assim, derrubou quem ela pôde, ficou muito nervosa mesmo, começou a gritar, começou a rasgar suas roupas por dois motivos. Porque, primeiro, ela acreditava que a filha estava sofrendo algum tipo de maltrato e que eles estavam obrigando a menina a fazer aquele tipo de coisa. Só que quando a filha dela começou a falar, segundo o relatório conta, ela foi muito fria, muito franca. Dizem que não demonstrou nenhum tipo de sentimento pela mãe dela, nem pelos irmãos, muito menos pelas outras pessoas que estavam ali, porque ela teria que reconhecer quem daquelas pessoas que estavam ali no tribunal fizeram parte, né, daquela reunião de Sexta-feira Santa. Então tudo era envolto, tudo dependia de uma criança. Olha o absurdo dessa história, tá? Então o que aconteceu? Quando a Elizabeth viu a filha chegar, ela começou a ficar muito transtornada. Quando a filha começou a falar, dizem que ela deu um ataque, que inclusive o juiz ficou com bastante medo, porque até então para ele ela era uma bruxa. Então ele pensou assim, ó, vou mandar tirar a menina logo daqui antes que ela rogue uma praga e todo mundo aqui fique, né, em maus lençóis, para vocês verem como uma coisa é controversa, porque eles tinham medo das bruxas, mas eles acabavam julgando elas mesmo assim e sem nenhum tipo de prova concreta. Então a Janet foi retirada dessa sala, foi levada para um outro local. E quando ela chegou lá nesse outro local, dizem que ela subiu em cima da mesa e começou a dar um verdadeiro discurso contra a mãe dela. A Janet teria dito o seguinte: eu vi seu espírito à semelhança de um cachorro marrom chamado Baal. O cachorro foi ordenado a assassinar homens. Minha mãe me disse que todos na festa de Sexta-feira Santa eram bruxas. O James, que era o irmão da Janet, também foi levado para essa sala. Chegou lá, ele também falou contra a mãe dele. Ele disse que a mãe havia desenterrado 3 crânios de túmulos e os levou para Malkin Tower para serem usados com bonecos de argila para maldições. E segundo a história conta, foram encontrados sim alguns bonecos de argila dentro da Malkin Tower. Agora, se foi forjado ou não, talvez a gente nunca vai saber. Só que o que aconteceu? Nesse bate-boca ali dos irmãos acusando a mãe, a Janet também se voltou contra o irmão dela. Quando o James acabou de falar a parte dele da história, a Janet disse o seguinte: eu vi seu espírito matar 3 pessoas e ouvi suas maldições. Então, com a confissão da Janet, o James também voltou para a sala de julgamentos e foi considerado um bruxo muito perigoso. Alguns dos acusados pareciam estar convencidos de sua culpa, enquanto outras lutavam para limpar seus nomes. Alison Device foi uma daquelas que realmente acreditou que era uma bruxa. Quando o John Law, que era aquele mascate, chegou no julgamento, dizem que ela teve uma crise de choro muito forte, que ela se ajoelhou nos pés dele pedindo perdão, que ela não queria ter causado aquele mal a ele, e ela foi, a partir dali, então, considerada uma bruxa confessa. Só que assim, gente, a Alison era uma menina de 16 anos e pelo que tudo indica na história, eu pelo menos tive essa visão dela, ela era uma menina muito sensível. Ela acreditou que ela tivesse realmente feito mal para aquele homem e ela ficou em estado de pânico e ela se autoculpou. Não que ela tenha sido uma bruxa. Poderia mexer com rituais? Poderia, a gente não vai saber, nunca vai saber talvez, a menos que seja encontrado algum diário dela, alguma coisa assim.
mas se não, são coisas que foram escritas, tá, por um assistente do juiz que queria muito a condenação dessas pessoas. Então eu vejo uma adolescente sensível que realmente acreditou que pudesse ter feito mal para aquele homem. Após as audiências, 10 dos 19 acusados foram considerados culpados e condenados à forca. Os condenados foram Jenny Bullock e John Bullock, Elizabeth Davis e seus 2 filhos, que no caso eram James e a Alison, Catherine Hewitt, Alice Nutter, Anne Redfern e sua mãe Chattox, e também teve uma outra condenada que se chamava Isobel Roby. Os prisioneiros foram levados para serem executados por enforcamento em um local chamado Gallows Hill. Morreram de estrangulamento lento porque naquela época não havia ou não fizeram um cadafalso para essas pessoas. Eles foram colocados num ponto muito estratégico da colina para que eles pudessem ver o mar. Então essas pessoas viram provavelmente o mar, foi aquele mar que, né, foi a última visão deles antes deles morrerem. Assim, gente, tinha crianças nisso tudo, porque o James provavelmente tinha 12 anos de idade e há relatos que entre eles ainda tinha crianças mais jovens, então eram considerados bruxos. Só que o que acontecia? Eles tinham que subir uma escada com as mãos e os pés acorrentados. Quando chegava lá, uma corda era colocada no pescoço deles, mas eles tinham que se jogar dessa escada. Então era uma coisa muito sofrida, porque nós estamos falando de mães com seus filhos, né? Então eles eram colocados ali de uma forma para morrer na frente de todo mundo, Muitas pessoas demoravam até cerca de 20 minutos para conseguir morrer, porque o pescoço não era quebrado. Então, na verdade, eles morriam asfixiados. Foi uma coisa assim muito triste de se ver e que infelizmente aconteceu. Os outros, né, que acabaram sendo absolvidos, então eles ficaram livres, a não ser por uma prisioneira chamada Margaret Pearson. Ela acabou ainda ficando nas masmorras do castelo de Lancaster por cerca de 1 ano. Por que ela ficou lá? Talvez a gente nunca vai saber, mas há algumas teorias que dizem que essa mulher era muito bonita, então, né, infelizmente os seus carrascos tinham alguns interesses com ela. Quase tudo que se sabe sobre julgamentos das bruxas de Pendle vem de um relatório de 1613 dos procedimentos escritos por Thomas Potts. Thomas era o escrivão oficial de Lancaster. Esse relatório se chama Assizes, The Wonderful Discovery of Witches in the County of Lancaster. Eu acredito que esse livro não tem ainda tradução em português, tá, pessoal? Mas ele está na internet em formato de livro, tá? E ali conta-se então tudo o que aconteceu, tudo que esse escrivão foi autorizado a falar, porque com certeza teve muitas coisas ali também, né, que tinham que seguir os interesses de James I. E mesmo com a morte das bruxas de Pendle, o rei James, assim, ele não sossegou, ele tinha muito medo, ele já era traumatizado também por causa da conspiração da pólvora. A conspiração da pólvora foi também conhecida na época como traição da pólvora. Foi uma tentativa de assassinato contra o rei James I da Inglaterra por um grupo provinciano de católicos ingleses liderados por Robert Catesby. Ficou também conhecido como um dos mais memoráveis acontecimentos da história inglesa e também envolve, né, um personagem muito famoso da história que é o Guy Fawkes, que ele acabou inclusive morrendo sob tortura. Não vou me aprofundar muito nessa história, mas eles estavam planejando, né, explodir o castelo para matar o rei James I, então Guy Fawkes foi pego ali com a mão na massa perto dos barris de pólvora e ele foi preso por alta traição, e até hoje e a máscara dele também é muito utilizada aí em algumas rebeliões políticas. Em 1589, o rei James I estava no navio, ele estava indo buscar a sua futura noiva, Ana da Dinamarca. Só que o que aconteceu? Teve uma tempestade muito forte, tá? E esse navio sofreu alguns danos, mas ele não chegou a afundar. Acho que eles tiveram que parar, porque realmente o mar estava muito revolto. E foram lá e buzinaram no ouvido dele que aquilo ali poderia ser uma obra de bruxaria, e ele comprou a ideia. Eu não vou me aprofundar nessa história porque isso é papo para um outro vídeo, mas acabou sobrando para uma mulher chamada Agnes. Essa mulher foi considerada bruxa, mas dizem que ela era uma ótima curandeira da região, que ela sofreu horrores, rasparam todo o cabelo dela, todos os pelos do corpo dela foram tirados, ela ficou acorrentada nua
por vários dias, sofrendo todos os tipos de abuso, para depois sim ela ser queimada viva na fogueira, tudo isso a mando do rei James I. Então ele foi considerado um rei também bastante violento nas suas decisões. Sabe aquele ditado que se faz é que se paga? Então, no caso da Janet Device, que era neta da Dendick, que acabou então condenando toda a sua família, né, dizendo que eles eram realmente bruxos, ela acabou sendo solta, não sei nas mãos de quem que essa menina cresceu, eu sei que o tempo passou. E quando chegou em 1633, houve novamente uma outra história envolvendo possíveis bruxas em Pendle Hill. Só que nessa época já não era mais o rei James I, e sim o filho dele, o rei Carlos I, né, o rei Charles I. Só que esse rei, ele não era assim um rei neurótico com esse tipo de coisa, ele queria explicações técnicas, explicações científicas e não apenas aquele, olha, ela é uma bruxa, porque eu vi ela fazendo tal coisa. Não era assim que funcionava no reinado desse homem, tá? Bem diferente do pai dele, ele quis fazer uma coisa um pouco mais justa. Só que assim, no caso da Janet Device, ela também foi para os bancos dos réus, tá? Considerada uma possível bruxa quando ela tinha 31 anos de idade. Um menino chamado Edmund Robson, ele acabou entregando cerca de 20 pessoas, porque ele saiu para coletar, né, para catar algumas frutas, só que ele chegou atrasado, não fez o serviço dele, então inventou uma história mirabolante, que ele tinha visto uma bruxa transformar um menino no cavalo, que ele tinha sido levado para uma festa de bruxas, onde comida caía do teto, uma coisa assim bem mirabolante mesmo. E o que aconteceu? Depois foi descoberto nesse julgamento que na verdade não foi bem assim a história, que ele inventou tudo aquilo porque ele não tinha cumprido as ordens do pai, e também foi descoberto que o pai dele teria chantageado essas pessoas pedindo dinheiro para que ele não levasse a acusação para frente. Então, até onde eu entendi, quem foi condenado foi o pai dessa criança. Das 20 pessoas que foram acusadas, 4 realmente foram acusadas de bruxaria, tá, pessoal? O restante acabou sendo solto, inclusive uma dessas que foram soltas foi a Janet Device. Algumas fontes falam que ela teria morrido na prisão, mas não. Ela ficou ainda lá dentro por algum motivo também, provavelmente bem obscuro. Ela ficou durante 1 ano na prisão de Lancaster para depois ela ser solta. Um memorial, uma cúpula branca, pode ser vista de quase todos os lugares da cidade. Ele foi levantado em Pendle Hill em homenagem às bruxas de Pendle. Então, assim, gente, exatamente o local onde ficava a Colina da Forca ninguém sabe, mas os historiadores acreditam que é exatamente onde esse memorial foi colocado. E também tem aquela questão das aparições, onde muitas jovens com roupas de época, tá, foram encontradas ali, passeando, digamos assim, né, vagando por aquele memorial, e ao, né, olhar um pouco mais nítido para ver quem elas eram, elas simplesmente desapareciam. Então isso também é associado a possíveis fenômenos sobrenaturais envolvendo os espíritos dessas mulheres, dessas crianças que foram, né, infelizmente executadas dessa forma. Acredita-se que os corpos das 10 bruxas de Pendle que foram enforcadas na Colina da Forca e que foram enterrados em sepulturas não marcadas perto do local de sua execução, que antes era Gallows Hill, ainda estão lá, sim, gente, em algum local, que elas não foram retiradas, tá? Então acredita-se que elas estão lá, só que até hoje ainda não foram encontradas. A única que parece que foi tirada de lá era a Alice Nutter, que possivelmente foi enterrada mais tarde com uma outra familiar dela também, mas também isso nunca foi provado. Em 2011, quase 400 anos depois dos julgamentos, um processo de construção em Lancashire descobriu uma casa de campo do século XVII. Os arqueólogos acreditam que essa casa seja a Malkin Tower. E nessa casa, segundo a BBC News, né, no caso nessas ruínas, foram encontrados ossos de um gato emparedado, tá? E era uma sala selada, então esses ossos do gato estavam nessa parede. E naquela época, tá, segundo um guia turístico muito famoso da região, chamado Simon Entwistle, ele trabalha naquela área, ele faz essa parte de turismo, ele se dedica muito a estudar também essa questão. Ele disse que essas ruínas foram um achado, como se a tumba de Tutankhamon tivesse sido descoberta de novo, que provavelmente sim é a casa da Old Dendick. Então é um achado histórico muito grande. Ele falou que naquela época
era comum as pessoas utilizarem gatos, né, mumificar os gatos ou deixar o gato vivo na parede para que os maus espíritos então não entrassem naquela casa. Uma petição foi apresentada ao ministro do Interior do Reino Unido em 1998 pedindo que as bruxas de Pendle fossem perdoadas, mas foi decidido que a condenação delas deveria permanecer. Há alguns relatos também envolvendo o castelo de Lancaster, dizendo que ele é um local muito assombrado, e eu não duvido que isso seja verdade, porque não foram somente essas pessoas que tiveram um final muito trágico ali dentro. Outras centenas de pessoas passaram verdadeiras barbaridades ali. Eu não vou descrever para vocês tudo o que eu li, porque realmente o método de tortura é algo assim que você acha que não existe, mas infelizmente aconteceu com essas pessoas. Então a morte para elas era um alívio. Então um local assim não pode guardar boas energias. Funcionários que trabalham lá dentro, guias turísticos, visitantes, falam sempre com frequência que eles veem um carcereiro com roupas esfarrapadas, muito antigas, e que ele passa balançando um molho de chaves bem grande, assim, umas chaves bem antigas, e que quando ele chega perto das celas, ele simplesmente desaparece. Também a história de uma senhora de idade que está sempre pegada de mão com uma menina menor. E essa mulher é associada também a Dendique, que teve um final muito trágico. Gritos, quedas bruscas de temperatura, sombras passando ali dentro. Há vários funcionários que dizem que não se sentem bem ali. Muitos, inclusive, não permaneceram no emprego por muito tempo, porque dizem que é um local extremamente carregado. Também há a aparição de um monge, tá? Um monge que sempre passa ali por aqueles corredores da prisão, e naquela época também, assim, gente, o catolicismo tinha sido, né, extinguido, mas muitas pessoas acreditam que alguns monges também eram autorizados ali, né, pelas escuras a entrar dentro daqueles calabouços para poder passar uma palavra para aqueles prisioneiros, porque tinham carcereiros extremamente cruéis, né, os carrascos, mas também tinham aqueles que davam um pouco ainda de ajuda para essas pessoas, levando um pouco de comida, um pouco de água, porque muitas vezes elas passavam dias sem poder comer nada, e parece que esses monges muitas vezes entravam ali mesmo até disfarçados para conseguir ajudar essas pessoas. Então, assim, é uma história que é muito antiga, tá? Tem esse relatório que a maioria dos historiadores acreditam que a confissão dessas mulheres foi forçada, né? E com certeza elas confessaram coisas que elas talvez nunca fizeram, mas que preferiam realmente, de repente, contar aquilo que não fizeram e escapar daquela dor excruciante que elas sofriam, mas também nada mudou porque elas acabaram sendo mortas de uma forma extremamente cruel. Deixa aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam. Se souberem de mais alguma coisa pra mim também, deixa aqui, tá bom, pessoal? Um beijo grande e até a próxima história. Tchau, tchau!